Olá, sejam bem-vindos ao Carol's Talks. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o desembargador Roberto Bacelar, que vai trazer mais para a gente sobre mediação de conflitos, em especial no ambiente empresarial. Como vocês sabem, aqui a gente sempre trata de gestão jurídica empresarial, sempre olhando para aquela vertente de prevenção, de consultivo, sempre olhar antes de acontecer o problema. E também, quando acontece, a gente tem que ter formas de resolver. Além do Poder Judiciário, nós temos outros métodos, mas a gente vai conversar sobre tudo isso com o Dr. Roberto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui, Caroline, com você e com os ouvintes aí. É uma felicidade muito grande saber que o doutor pôde dedicar um pouco do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite, né? Sempre uma alegria estar aqui. Doutor, conta pra gente um pouquinho sobre esse desafio de lidar com o Poder Judiciário, lidar com a mediação. Como que é no seu dia a dia? É interessante que eu trabalho há muitos anos com a mediação. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ainda era assessor no Tribunal de Justiça, ainda antes de ser juiz. Uhum. E eu lembro de ter levado alguns desembargadores na época. Então, eu dizia, olha, desembargador, tem uma ideia nova aqui, que é a mediação e tal. E alguns me olhavam com espanto, porque isso era década de 80, né? E aí olhavam e, olha, Bacelar, melhor deixar essas questões de sacerdote para que os sacerdotes façam. Então, não sei se eles confundiam com meditação, não sei. Eu sei que aí para falar sobre mediação eu tinha que falar sobre uma conciliação qualificada, uma conciliação aperfeiçoada, uma verdadeira conciliação. E aí eu comecei a usar então esse termo. Então, existe uma verdadeira conciliação que vai atrás das emoções, que vai atrás. E aí foi pegando até que a mediação pudesse se consolidar. Mas foi bem difícil. Eu lembro que ninguém conhecia a mediação, ou pouca coisa que eu podia trazer era de livros que não eram traduzidos ainda, então tinha que fazer tradução. Mas foi bom. Hoje, desbravou, né? Hoje a mediação está na boca, né, da população. Sim. Todo mundo fala, já tem legislação. Na época, a primeira legislação que a gente pôde encontrar foi a lei dos juizados de pequenas causas, na década de 80. Em 84 veio a lei 7.244, que começava a trazer uma ideia de uma conciliação mais próxima. Ou seja, criava no Brasil verdadeiros juízos de pacificação para pequenas causas. Sim. E isso me parece que foi muito importante, foi um marco para o Brasil, porque a justiça sempre muito formal, sempre por representação por advogado em todas as causas, mesmo em causas muito simples. Sim, e acabava também afastando algumas pessoas, né, sem dúvida, do acesso à justiça. Isso abriu uma porta, né? Imagina causas, né? Um radinho de pilha que levava para consertar na época, barbeador precisava consertar. Como é que você vai contratar um advogado para resolver esse tipo de questão? O produto que comprou com defeito e o consumidor tinha o direito, mas não sabia como resolver. O juizado de pequenas causas foi um marco, né? Abriu as portas da justiça para o cidadão comum. E ali nós começamos a trabalhar, e eu já trabalhava lá. Em 83 eu comecei no Conselho de Conciliação e Arbitramento, tinha esse nome na época, que era uma sementinha dos futuros juizados de pequenas causas. Que bacana. É muito interessante, assim, né? A gente hoje ler os livros do doutor, olhar sobre, falar de mediação de uma forma tão fluida e entender como isso começou aqui pra gente, né? Porque se você olhar para a história, claro, você vai ver lá nos primórdios das civilizações, a gente já ia, já conversava, já sentava e se perdeu isso com o tempo. Se perdeu, desde as ordenações a gente já tinha, né? A previsão de as partes para conciliar, antes delas procurarem o sistema judiciário, elas tinham que procurar uma solução amigável. Mas nunca teve aquela pegada, né, que hoje eu costumo dizer, Caroline, que existe um princípio unificador, um propósito. A própria Constituição da República de 88 tem um propósito, que é a pacificação. É esse propósito que talvez todos nós, profissionais do direito e a população, precisemos entender que ele existe, ele está lá. Está desde o preâmbulo da Constituição, comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Sim. Depois tinha um princípio para as relações internacionais, lá no artigo 4, inciso 7, está lá na Constituição da República, princípio da pacificação.
E as pessoas, algumas vezes, pensam que para que nós existimos? Para que nós existimos? Poder judiciário, o direito, se não for para trazer a pacificação desses conflitos. Como você disse, antes, durante, depois, em todo momento, existe um propósito, que é o alcance da pacificação social. Essa luta e esse passo a passo, como você disse, não foi simples. Mas penso que nós estamos no caminho certo. Evoluímos muito, né? Muito, muito, muito. E engraçado, né? Que nem no nosso próprio código de ética do advogado tá lá, que a gente tem que primar pela solução consensual de conflitos, que a gente tem que orientar o nosso cliente, que ele pode resolver sozinho também. A gente dá o norte, a gente mostra o que tem. Né? Mas a cultura da guerra está tão arraigada nos juízes, nos promotores de justiça, nos advogados, que não é muito fácil desligar uma chavinha do litígio, da disputa, da adversidade. Eu vou processar. Essa é a ideia. E veja que até o nome daquilo que o advogado merece por sua contraprestação se chama sucumbência. Sucumbência. Se você parar para pensar a origem dessa palavra, sucumbência é derrota do outro. Você tem que fazer o outro sucumbir para você poder ganhar. Peraí, então veja que a própria estrutura da sucumbência, o advogado, como é que ele vai conciliar? Se ele ganha da sucumbência, ele ganha da derrota do outro. Os estímulos, né, doutor? O estímulo tem que cuidar com os estímulos. É verdade. Até quando eu estudei agora no mestrado e até que saiu o meu livro sobre, eu dei muita atenção para as políticas públicas a respeito do incentivo, da resolução de conflitos. A gente vê ali a questão, por exemplo, do consumidor.gov, que é uma plataforma fantástica para as pessoas poderem se manifestar e tentar um acordo através do administrado ali pelo Procon, etc. Mas eu vi muito, doutor, a questão de ter uma comunicação não tanto voltada para o empreendedor. Eu vejo muita comunicação de políticas públicas voltadas para o consumidor. E eu vejo pouca educação do empreendedor. E aí eu comecei a refletir sobre, por exemplo, hoje eu vou lá, decido abrir um negocinho com a minha família, começo a fazer o que eu sei fazer bem, sei fazer caneca, vou fazer caneca. E muitas vezes esses empreendedores não se estruturam, não tiveram uma assessoria jurídica, eles não têm uma consciência de uma grande empresa e tal. E os erros vão acontecendo. E ele vai tropeçando no meio do caminho, e daí vem um processo, e daí vem outro problema. E a gente vê muito incentivo para o consumidor ir atrás dos seus direitos. Claro, tem todo o histórico de hipossuficiência, da relação, do poder econômico, etc. Mas eu vi poucos manifestos com relação a incentivar o empreendedor a tentar se adequar e resolver. Com paralelo a isso, eu dei uma olhada na União Europeia e lá você vê no site lá, empreendedor, entre aqui, faça aqui, use as plataformas, tal. Do seu ponto de vista, né, de toda essa bagagem incontestável do doutor, que é uma referência nacional no assunto, como você vê essa questão de comunicação efetiva para o empreendedor, para ele saber falar essa língua? Primeiro, eu quero dizer que concordo que existe hoje muitas políticas, né, voltadas à proteção do consumidor, às relações individuais e poucas políticas estruturantes, né, que o empresário promove o desenvolvimento econômico do país. Esse empreendedor, ele precisa ter uma estrutura. Tem os S's lá, do SESI, Senai, que dão esse suporte, e isso é muito positivo, né? E inegável o trabalho que eles representam. Mas nós poderíamos fazer mais em termos de política mesmo. Inclusive porque grande parte das empresas são empresas familiares. E essas empresas familiares têm os mesmos conflitos que a própria família tem. Então eles trazem esses conflitos da família. E o que acontece daí? Tempo de duração das empresas acaba sendo pequeno, porque aí a primeira desavença, uma disputa que aconteça em relação a questões simples, eles não conseguem resolver. Como eles voltam para casa e continuam a disputa, isso não se resolve. Então eu tenho trazido a ideia de a gente trabalhar novas palavras até, sabe? Porque quando a gente fala em complexidade das relações, tem uma palavra que ficou desgastada com o tempo, que é a prevenção.
Então a gente fala muito em prevenção, né? Tem que prevenir conflitos, tem que prevenir litígios, trabalhar então com a prevenção. E eu estou achando que nós precisamos ter uma prevenção que seja uma prevenção que vá além de apenas tentar conter as coisas quando elas já estão acontecendo. E a prevenção tem muito isso, né? Vamos conter. E eu estou trabalhando com a palavra Provenção. Daí eu faço um exemplozinho. Eu moro ali pertinho da Praça da Espanha, aqui em Curitiba. E na pracinha da Espanha ali tem, há alguns anos atrás, começou muito furto de celular. E aí, furto de celular. Política pública do Estado. O que o Estado faz? Prevenção. Eles põem um carro de polícia. Põem um totem, né? Os curitibanos conhecem o totem e aquela cama. O que acontece com o furto de celular? Diminui. Para a população do entorno do bairro, todo mundo aplaude. Relação de causa e efeito próxima está resolvida. Diminuiu o furto de celular. Opa! O governador é bom, o prefeito é bom, a segurança é boa, a polícia é boa e tal. Mas se esquece que esse tipo de prevenção, de contenção, que resolve imediatamente, ele não resolve a situação de maneira sistêmica. Porque nós temos outras praças em Curitiba. Praça do Japão, tem a Praça da Hungria, tem a praça... E essas outras praças, será que não aconteceu a migração? Será que eles não foram para outra praça? Será que o problema foi resolvido? E na prevenção, então, a ideia é que você, além de prevenir, conter aquele evento, e você atinge um resultado imediato, mas você também trabalhe uma política que procure passo a passo identificar todos os demais fatores, com uma composição gradativas composições que fortaleçam uma solução perene. Então, por exemplo, eu sairia pesquisando quem que comercializa componentes eletrônicos, quem que comercializa celulares usados, como que está a estrutura dessas pessoas que praticam esses furtos, essas subtrações, o que mais precisa ser levantado. E eu vou levantando hipóteses e situações, e eu não me preocupo com uma relação de causa e efeito imediata, mas eu vou tentar achar uma solução que, embora não produza resultados imediatos, mas que para a frente isso possa realmente ter uma solução. Aí eu gosto muito de pensar em brainstorming, que eles chamam de chuva de ideias. Começa a falar e começa a pensar. Qualquer problema que você tenha, dá para você trabalhar prevenção, que é mais do que prevenção. Você trabalhar antes, durante, depois, mas sempre pensando que nos problemas complexos não existe uma relação de causa e efeito próxima no tempo, muitas vezes, que você, resolvendo ela, você resolva tudo. Isso serve daí para uso de drogas, serve para Cracolândia, serve para qualquer coisa que você pensar em termos de política, você tenha que ter uma visão sistêmica e não achar que a relação é simples de resolver, que um carro de polícia colocado na praça resolveu o problema. Aparentemente está tudo certo, né? Mas lá dentro, na substância, é bem diferente, né? E aí está a base da solução de conflitos, né? Que a gente fala em mediação, a gente fala em conciliação, todas as ferramentas, as técnicas, os métodos, eles também têm um componente de complexidade, que não se pode imaginar, por exemplo, vamos voltar para aquela questão da cultura da guerra, que eu, como uma unidade produtiva, juiz, eu tenho que julgar, eu tenho que julgar mais do que ingressa. Então eu pego uma fórmula da engenharia de produção, que o Conselho Nacional de Justiça utiliza, e eu vou ser melhor juiz quanto mais eu julgar. Então, quanto mais eu julgo, então eu tenho que matar processo. Eu promovo uma matança de processo para eu ser considerado um bom juiz e poder ser promovido na carreira. Né? Mas veja, o que eu estou fazendo? Promover a matança de processo, eliminar os processos. Eu estou resolvendo os conflitos ou eu estou só trabalhando com uma lógica da dinâmica da guerra, da adversidade? Números, né? Será que número? Índice de produtividade comparada é o que o Conselho Nacional de Justiça usa para medir a produtividade. Não está errado. Tá?
Tem que ter um parâmetro, né? Vamos pensar assim. Poderia ter um índice de qualidade também, alguma coisa que pudesse produzir esse resultado. Então, realmente, eu tenho a preocupação que a gente possa ter uma visão maior, não apenas quantitativa, né? Imagina um juiz de família, quanto mais ele separa, melhor juiz ele é, né? Então entra difícil, lá né? Não faz sentido, né? Então, exatamente. Vara da infância e adolescência, violência doméstica, quanto mais eu puno, melhor juiz eu sou. Quanto mais eu condeno, melhor juiz eu sou. Não faz sentido. A própria imprensa, algumas vezes, ela diz assim, aconteceu isso, mas até agora ninguém foi preso. Né? Quer dizer, quanto mais eu prendo, melhor juiz eu sou. Mas será que precisaria prender? Eu não sei, né? Eu só estou pensando que numa visão ecossistêmica, a gente tem que analisar todos os fatores e não só aquele imediato da prevenção que não vai solucionar o conflito. Sabe o que o doutor estava falando aqui? Eu fui lembrando de algumas coisas recentes, eu vou dividir para a gente ver. Que legal. E sobre o assunto. Eu estive recentemente na Itália e eu fui numa cidadezinha pequenininha, a gente não via policiamento, a gente não via nada, e nós encontramos e vimos muitas crianças na rua dia de semana, assim, de bicicleta, crianças saindo do mercado e tal. E aí a gente encontrou uma brasileira e fomos bater um papo com a brasileira que estava morando lá. E ela falou assim, a gente falou assim, como que tá o índice de violência, criminalidade? Que ela falou assim, olha, eu moro aqui há 5 anos, eu fiquei sabendo de 2 casos de roubo e o que aconteceu? Prenderam logo em seguida. Falei assim, nossa, mas a polícia extensiva? Ela falou assim, não, eles foram oferecer mercadoria e aqui não tem receptação. E quando foram oferecer a mercadoria roubada, o pessoal já denunciou e já pegou. Então, assim, não precisou da polícia lá. Precisou do quê? De saber, peraí, isso aí não tem uma fonte honesta, eu não vou adquirir, eu não preciso. É exatamente isso que o doutor está falando. Exatamente. Imagina o que a gente tem de receptação culposa e até dolosa, né? Com vontade. A pessoa sabe que é produto. A gente vê na questão de carros, né? Peças de carros, né? Esses desmanches de carro. São muitas as situações. Mais simples, doutor, fio de luz. Fio de luz, Eu, no meu escritório, foi roubado 2 vezes. Quem subiram no telhado arrancaram toda a fiação. Falei assim, por que a pessoa faz isso? Alguém está comprando isso, não é Exatamente, possível. porque tem para onde encaminhar, né? Então, assim, essa questão de a gente tratar tudo, né? Tudo, né? De uma maneira global, você faz uma visão. Lá na faculdade de Harvard, eles tinham uma visão que eles falavam assim, subir a galeria. Era uma expressão, Roger Fisher e Brian Garfield lá falavam subir a galeria para você poder enxergar o conflito de um ponto de vista mais amplo. Na comunicação não violenta nós usamos a girafa, né? Porque ela tem o coração grande, o animal que tem o maior coração e pode enxergar de cima, assim, pode ter uma visão mais ampla. Eu acho que essa visão mais ampla ela precisa ser estimulada para que nós não fiquemos só naquele ponto de vista focado e tentando achar que resolvendo aquele foco a gente vai dar conta de solucionar conflitos, porque não é assim. E é exatamente isso, enquanto nós, profissionais, operadores do direito, ter essa consciência, né, doutor? Eu trabalho, né, com gestão jurídica empresarial, então eu estou sempre dentro das empresas, e quando a pessoa chega para mim com um olhar pontual, por exemplo, eu estou com esse problema, eu falei, peraí, vamos olhar o que tem em volta deste problema, vamos olhar qual que é a estrutura que está chegando para acontecer isso aqui, e muitos, assim, se surpreendem com isso, porque estão acostumados com um advogado que chega ali, resolve aquele ponto e vai embora, ou, né, exatamente nesse sentido do olhar macro. Isso que você está falando, Caroline, me dá também uma compreensão de uma necessidade que é, na formação de uma sociedade, esse empreendedor quer fazer uma sociedade, quer montar uma sociedade, seja familiar ou não. Nesse momento, o papel do advogado é fundamental para poder dizer, vocês vão ter conflitos. Sim. Daí as pessoas, não, nós nos damos muito bem, nós somos irmãos. Não, vocês vão ter conflitos. Não, mas o senhor está rogando praga. Não, o conflito é diário, todos os dias nós vamos ter conflitos. E conflito não é sempre coisa ruim, né? Não. Conflito é importante. E aí que tá, né? Nós vamos ter conflitos, mas o problema é, se eu não conseguir trabalhar bem, tratar esse conflito, ele pode transformar-se numa panela de pressão que eu não tenho a válvula de escape, aquele da panela de pressão, que quando ele explodir, ele explode e não vai ter solução. Qual que é a ideia? É o advogado conversar abertamente com as pessoas. Se acontecer esse conflito, vamos começar a prever as possibilidades, então,
de imaginar como seria no futuro. Até mesmo aqui, usando a teoria dos jogos, né? Se acontecer isso, o que nós fazemos? Você faria isso. E vai. O advogado pode colaborar, inclusive na estruturação desse contrato social, desse empreendedor. Acordo de sócios. Acordo de sócios. Dizer que, periodicamente, se for um contrato a longo prazo, que periodicamente vai haver uma revisão para que eles possam sentar novamente e conversar, solucionar algumas questões que possam não estar bem esclarecidas nesse momento. E o mesmo funciona com a arbitragem, né? A arbitragem com cláusulas abertas, por exemplo, aquela arbitragem genérica. Vai ter As arbitragem. partes aceitam arbitragem. Isso aí vai dar problema, isso vai dar problema. Já uma cláusula fechada, que diz, as partes aceitam a arbitragem, mas escolhem uma instituição tal que vai ter isso, que vai ter isso, que vai ter... E vai especificando, né? Então eu costumo dizer que a cláusula fechada da arbitragem é essa que interessa, porque é aquela que tem várias formas de estabelecer como vai acontecer. Quanto mais detalhado objetivamente, né, doutora, dá menos margem para interpretação. E aí é aquela coisa, se as pessoas não conseguem definir isso no momento que estão bem, como é que vão definir no momento do litígio, né? Aí já estão, já está odiando o outro, já tem muito sentimento componente, ali, né? Isso, o componente emocional acaba não permitindo a racionalidade adequada para solucionar o conflito, e aí vira uma confusão. E aí o que a gente precisa ter é profissionais, facilitadores, mediadores, conciliadores capacitados. E o advogado tem que ser o primeiro desses, né? Então o advogado vai ter que... Eu fico pensando hoje que nessa pós-modernidade, como diz o Boaventura de Souza Santos, ou modernidade líquida, né? Como diz o Bauman, o profissional ele tem que ter uma visão que além da disciplina do direito, tem que conhecer um pouquinho da psicologia, um pouquinho da administração, um pouquinho da filosofia, um pouquinho da antropologia, até para conhecer o ser humano, como ele se comporta em determinadas situações, e aí ele poder realmente ser um profissional do seu tempo. Porque se ele ficar só vinculado a uma área do conhecimento, e isso serve para todos os profissionais hoje, né? Mas para a gente pega bastante, né? Porque a gente está ali com muitas questões, cada um tem muita questão. Recentemente, doutor, chegou um caso no escritório em que tinha uma questão contratual, mas era uma família. E eu passei para o cliente e falei assim, olha, não esqueça que você está falando com o cunhado, com o sogro. Vamos olhar um pouquinho ali. Não, porque veio, eu quero boletim de ocorrência, eu quero processar, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, tudo bem, eu entendo tudo o que você quer. Mas vamos olhar para que cenário que você tá? É teu sogro, é teu cunhado. O que vai acontecer depois disso? Olha, perfeito. E você assim, já fez aplicando a teoria dos jogos, né? Aplicando a ideia da provenção que eu trabalho, que você já prevê todos. E mesmo que não houvesse, né? Vamos imaginar assim, você pode criar hipóteses, ainda que essas hipóteses elas sejam difíceis de acontecer, mas você pode trabalhar isso, né? E isso muda toda a compreensão. Então, trabalhando o ser humano como ser humano. Então, eu acho que isso que você fez é fantástico. Eu até teve um episódio interessante que eu tenho dito assim, que existe o conflito e a percepção do conflito das pessoas como um conflito sempre como uma coisa negativa. O que não é certo, você confirma, né? Conflito, algumas vezes, pode ser positivo. Ok. A partir da interpretação que você faz do conflito, você cria uma série de condições emocionais, condições de ausência de racionalidade para tentar resolver. E acaba sendo desastroso, né? Vêm os pensamentos ruins e algumas vezes você põe em ação fisicamente esses pensamentos ruins. E isso dá tudo errado. Daí eu estava trabalhando a ideia de que se você mudar a percepção sobre o conflito, toda a cadeia se altera, né? E um dia eu estava... a rede FGV, eu sou professor, daí eu vou de vez em quando para... A rede convida você para falar sobre mediação e arbitragem. Eu tenho lá LLM, é o curso de pós-graduação que eles têm. E esses dias eu fui, né, lá, e aí estava lá professor de economia, professor de administração, e aí nós entramos na van, nós vamos para a instituição parceira, damos aula e voltamos nos mesmos horários, todos os professores. Aí entrou o pessoal da administração, da economia, e eu entrei, eu era o único desconhecido ali. Daí o pessoal da administração, o senhor é professor de quê? Falei, um era da economia, outro... Eu falei, direito, né?
Direito, tá. E aí ficou, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu estou trabalhando o conflito, a percepção sobre o conflito. A escalada do conflito, ele se desenvolve em espirais e começa com xingamento. Então, a questão... E eu dei exemplo, interessante que eu dei exemplo assim, começa com xingamentos à inteligência no trânsito, um xinga o outro de burro, idiota, e assim vai crescendo. Até que chega na mãe, os pais não são lembrados, mas quando xinga a mãe, daí vale tudo, mas é uma espiral destrutiva. Eu falando isso, né? Se você mudar a percepção sobre o conflito, pode mudar toda a cadeia. Ainda que você crie uma hipótese que possa não ser verdadeira, possa não acontecer, mas dá para mudar a percepção. E eu explicando, e eles não estavam entendendo bem. Nesse momento, eu acho que Deus me ajudou, porque passa uma van... nós estávamos na van. Passa um carro em alta velocidade e quase bate na nossa van e fura o sinal. Aí o que aconteceu? Aquele grupo de professores começou a escalada da violência contra o motorista do carro. Você é burro, idiota. E chegaram já na mãe do cidadão, xingando, a filha daquilo e tal. Nesse momento, eu falei, olha que oportunidade que eu tenho. Eu falei, para. Daí todo mundo me olhou. Falei, pode ser que aquele cidadão estivesse levando a mãe dele para o hospital. Pode ser. Claro. Daí, um me olhou assim com uma cara de ódio. Você está defendendo esse filho da... Né? E eu falei, não, pode ser. Pode ser. E o pessoal foi se acalmando e ficou tudo tranquilo. Veja que interessante. Se você estiver num shopping e tiver uma escada rolante, tiver uma senhora na frente interrompendo o trânsito, porque ela desceu da escada e ela não saiu da frente... Você não precisa ficar brabo com ela. Você pode pensar assim, poderia ser a minha avó que está ali, poderia ser a minha mãe, e eu então não vou ficar brabo. Quando você vê um barbeiro no trânsito, você pode dizer, o meu sogro faz a mesma coisa, a minha sogra faz isso, a minha mãe faz isso. E aí você passa a mudar a percepção sobre aquilo que você interpretaria de mal no conflito, criando uma hipótese, e você se acalma. Veja a importância de você perceber que o ser humano, ele é movido por interesses, mas ele pode, fazendo autocrítica, autoconhecimento, ele pode ser um cidadão mais pacífico. Isso dá para trabalhar com crianças, dá para trabalhar com adultos, e isso é a base da solução pacífica dos conflitos. É de dentro para fora, né, doutora? Exatamente. É sobre autoconhecimento, né? A gente estava conversando até num episódio anterior com uma professora de yoga que veio aqui, porque a gente estava falando exatamente disso, quanto a gente cuida de requisitos objetivos do nosso negócio e muitas vezes a gente não cuida da gente para que a gente esteja bem para tudo isso. Quando a gente olha para a percepção de como eu vou enfrentar uma situação conflituosa, eu tenho que me conhecer. Né? Eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Recentemente, vou ilustrar aqui de novo, né? Já que a tua aula ali deu um exemplo super prático, lá em casa acontece também. Esses dias, a gente recebeu uma mensagem durante uma negociação e no meio daquela mensagem tinha uma frase provocativa. Então, assim... Eu olhei e falei assim, vamos esquecer a frase provocativa, vamos olhar o objetivo da mensagem. Perfeito. Não era legítimo? Vamos responder só o que é legítimo. Vamos deixar a provocação de lado, porque a gente vai resolver o problema. Mas assim, estancou ali e acabou. Ótimo. Se você não faz isso... Você foca no problema. Eu aprendi com meu avô que homem, estou usando gênero, né, para fortalecer mais o exemplo. Homem não volta para casa sem lavar sua honra, ele me xingou, eu tenho que xingar. Isso não faz mais sentido se você pensar naquilo que você acabou de dizer. Lá no santuário de Delfos, 400, 500 anos antes de Cristo, estava escrito lá no santuário, conhece-te a ti mesmo. Né? Nossa, não é uma coisa nova, é uma coisa que a gente precisa. Se eu me conheço, eu sei que eu tenho esses valores, essas crenças, até esses preconceitos, algumas crenças que não são boas, que eu tenho essa raiva quando alguém me confronta, eu respiro fundo, passo a pensar que eu não preciso, nem sempre que me tiram para dançar, eu preciso aceitar. Né? Exatamente. Tem uma colega que fala assim, eu não vou até este lugar que você está, eu vou continuar no meu lugar aqui, que tá tudo certo. Ótimo. Platão tinha uma construção que eu gosto muito também, na República, ele fala muitas coisas, mas uma delas ele diz que no exemplo, né, quando tem duas crianças brigando, tem um nível de consciência dessas duas crianças que é delas, né?
Se você tomar partido de uma delas, você é o terceiro. E você está no mesmo nível de consciência. Pais, avós, adultos não podem entrar em briga de criança. Esse nível de consciência não... Então, sempre você tem que estar num nível de consciência para poder respirar e enxergar de cima da galeria de uma maneira mais racional, né? Não é fácil, né? Então, para quem está ouvindo, pode dizer... É um exercício diário, né, doutor? É exercício diário. Não é fácil, mas é possível, né? Então, eu acho que... E melhora tanta coisa, vamos falar. Você se torna uma pessoa mais leve, mais resolvida com algumas coisas, né? Porque você começa a pensar, gente, eu perdia tempo com isso, eu não preciso. Não, e os empresários em geral, veja, vivem uma vida super agitada, as questões complexas, as relações, a questão tributária, a questão tem vários problemas. Se eles tiverem, além de se preocupar com uma gestão adequada, eficaz, atendendo aos fins sociais, ambientais, prestação que fazem à sociedade, de emprego, de relação, tiver que se preocupar ainda com essas pequenas coisas, por trás de uma frase como aquela que você recebeu, tem uma necessidade. A pessoa está querendo se autoafirmar por alguma razão. Se ele tem uma necessidade. Eu não preciso entrar nesse jogo, né? Então, o empresário que está nos ouvindo, os advogados que atuam na área empresarial, podem ajudar muito a eliminar esses problemas que não são típicos da atividade empresarial e que ele pode, aí sim, administrar com tranquilidade, resolver isso, né? E outra coisa, né, doutor? Não é porque eu estou mostrando isso para o meu cliente, aconselhando, que eu não sou um bom advogado, que não estou comprando aquela briga. Porque a gente percebe isso tem também. Esse preconceito, né? Essa questão assim de, peraí, você não quer me defender? Você não vai comprar minha briga? Não, peraí. Eu estou te mostrando as possibilidades e o risco do que você está se metendo também. Porque quando nós estamos muito cegos numa convicção, às vezes a gente perde noção do risco que aquilo corre, né? Se as outras pessoas têm outra percepção. Exatamente. Né? E eu acho que é muito papel nosso do advogado orientar com essa visão de fora e não simplesmente chegar e comprar a briga, né? Eu tenho falado muito, Caroline, sobre intencionalidade. É uma palavra que a gente usa pouco até, mas se a intencionalidade é ajudar o cliente a resolver uma questão, e essa intencionalidade eu não ganho nada se ofender o advogado da parte contrária, se ofender o juiz. Exatamente. Por exemplo, e aí o que a gente percebe numa sala de audiência é juiz brigando com o promotor, promotor brigando com o advogado, advogado brigando com o juiz, juiz brigando com o advogado, e as partes, coitadinhas, elas só ficam ali. Nossa, briga na de plateia, gente grande. Né? Veja, e o verdadeiro conflito delas não está sendo resolvido. Então os profissionais, em termos de intencionalidade, eles perdem. A intencionalidade fica para trás, eles acabam levando para o lado pessoal, fica uma disputa inerte que não vai levar a nada, e o resultado, que era atender bem os interesses das pessoas, se perde. Doutor, eu ia entrar exatamente nisso enquanto julgador, né? Nessa outra posição que é você olhar o que uma parte apresentou, o que a outra parte apresentou. Nosso sistema, ele é essencialmente escrito, então a gente vai ler o que o teu representante disse que aconteceu. E muitas vezes, no momento da audiência, em que você vai receber o depoimento pessoal do autor, o depoimento pessoal da outra parte, às vezes, enquanto advogado eu percebo isso, o doutor deve perceber muito, que a essência daquilo que está posto, o real interesse das partes, ele nem sempre foi bem representado pelo advogado. E você percebe que o pedido da causa nem sempre é aquilo que a parte quer. O doutor percebe isso enquanto julgador? Sim, e até... foi interessante você perguntar, porque eu fiz uma pesquisa. Você falou agora há pouco do teu mestrado. O meu mestrado foi lá há mais de 20 anos atrás. E na pesquisa que eu fiz, eu pegava casos da realidade. Então, selecionei 30 casos da realidade em que havia exatamente essa diferença entre posição e interesse. Entre lide processual, que é aquilo que as pessoas dizem que querem, formalmente e judicialmente, e aquilo que verdadeiramente elas querem. Então, por exemplo, em alguns casos, um deles que foi significativo, porque à época ninguém falava muito sobre posição e interesse, e eu estava defendendo isso na dissertação. Sempre à frente do seu tempo, né, doutor? E aí eu falava lide processual e lide sociológica. E um dia o meu orientador falou, como assim? Lide é lide. Eu falei, não, lide não é lide. Lide tem uma lide que é jurídica e tem uma lide que é a lide sociológica, tem a ver
com a pessoa, o que verdadeiramente ela quer. Daí ele, não estou entendendo isso. E aí eu entro numa audiência no juizado especial, na época eu era juiz do juizado especial civil, e duas pessoas, uma virada para um lado, outra virada para o outro, a linguagem corporal assim, total oposição, e eu bato na mesa e começo a conversar, senhor, vamos conversar, tal. Já tinham passado pelo mediador, já tinham passado por tentativa de conciliação, nada deu certo, ali era o momento de instrução e julgamento, eu ia ter que julgar. Eu pego o caso, olho, conserto de uma máquina de lavar, né? Daí olho o real valor, R$37, né? Falei, nossa, instrução e julgamento, 37, conserto de uma máquina de lavar. Não parecia uma coisa tão simples. Lide processual é essa. E aí eu começo a ver que eles estavam muito fechados, mas um deles mais assim. Aí eu vi que o outro pegou a carteira, pegou e disse assim, R$37? Tá aqui, ó, pronto. Acaba, só tem uma condição, não quero mais olhar na sua cara, não quero nunca mais te ver, não sei o quê. Daí o outro, não. Doutor, segue com o processo. Segue com o processo. Aí eu peguei, né? Se a gente for pegar o Código de Processo Civil, tá lá. Pô, pediu 37, pagou 37, acabou, né? Morreu o processo, não tem mais nada que fazer. Mas era muito estranha a situação, porque eu pensei que, tem uma correção. Não, segue com o processo. Aí eu tentei identificar, falei, vamos tomar um café. A minha sala já era toda ambientada, eu tinha cor verde, tinha aroma, tinha musiquinha na sala, tinha café, bala e tal. E eu fui lá com eles conversar. E aí peguei aquele que estava mais brabo, que não aceitava o dinheiro. E aí falei, eu tô vendo que o senhor tá um pouco... o mediador tem que tentar identificar o sentimento, né, para depois validar. Tô vendo isso. Eu tô angustiado. Eu falei, eu posso entender os motivos da sua angústia? O senhor acha que uma amizade de 40 anos vai terminar com R$37? Daí eu falei, olha, os senhores são amigos? As mulheres ainda se dão. Até estão aí fora aí. Estão tricotando lá fora. Até o afilhado dele tá aí também. Veio porque queria ver o padrinho. Bom, compadre, amigo de 40 anos, as mulheres ainda se dão, aquela confusão. E aí eu falei, não, mas vamos tentar entender. E fui conversando. Daqui a pouco, no intervalo, um que estava mais bravo, lembra aquela vez que eu emprestei o carro para você e você desdenhou do meu carro? Daí o outro diz, quando eu falei que troquei bateria, troquei pneu, era para você ver que eu já estava me recuperando na minha atividade de representante comercial. Não era para desdenhar do carro, rapaz, né? Daqui a pouco se abraçaram, começaram a chorar os dois lá. E eu fiquei com a lide processual, porque eles foram embora. E aí veio o afilhado abraçar o padrinho e a mulher abraçar o outro. Eu sei que... Daí eu falei, pessoal, vamos voltar aqui pra gente fazer uma coisa. Não, doutor, muito obrigado, tchau. Foram embora. E eu fiquei com a lide processual. Aquilo para mim foi um prêmio, porque eu tinha dificuldade de explicar, e aí a partir daquele caso eu fui tabulando vários outros. A pessoa não tem ação na justiça, esse cidadão já tinha ido procurar a defensoria pública, depois eu fui sabendo da história como um todo, fui pesquisar a história. Ele tinha tentado várias coisas para tentar reatar a amizade, mas ele não tem ação judicial para reatar uma amizade. Como é que ele vai dizer para o advogado? Eu quero chamar o meu compadre aqui para reatar a amizade. Não existe ação para isso. O jeito dele foi, quando a máquina estragou, a vizinha foi para pediu ajuda. Ele falou, eu não vou na tua casa, não sei o quê. Daí ele falou, não, o fulano não tá aqui, pode vir. Ele foi lá, olhou, tinha um relé, R$37 que custou o relé, trocou o relé. Daí um dia ele pensando, sabe do quê? Vou chamar ele para conversar com ele, E aí que deu toda essa pacificação. Veja, diferença entre lide processual e lide sociológico, ela existe. E existe porque as pessoas têm vergonha. E elas, esponte própria, deixa que eu vou resolver. Não, é costume, desde a época de sempre, de procurar o Estado. Primeiro procurava a igreja, depois procurar o Estado. E eles vão procurar o juiz. Então, se o juiz não tiver sensibilidade, por isso que teve um dos livros que eu tentei achar, mas eu não consegui para trazer para você, eu escrevi um livro chamado Juiz Servidor, Gestor e Mediador. Juiz servidor. O juiz tem que ter o radar ligado, como o advogado tem que ter, para perceber o que é melhor para as pessoas.
e não dá a solução técnico-jurídica. Imagina naquela situação se eu condeno a pagar 37. Se eu digo que ele tem que aceitar ir fora da minha sala porque pediu 37 e vai embora. Imagina que eu sou um conciliador daqueles tradicionais que diz assim, 37, você perde um pouco, perde outro pouco, vamos fazer por 30. Qualquer solução técnico-jurídica, conciliatória, que não fosse essa que se deu por meio da mediação, nenhuma delas resolveria o conflito. Eles iam voltar brigando e tal. É o que eu sempre falo, que a pessoa ganha, mas não satisfaz, né, doutor? Porque o que ela estava buscando não era aquilo. Então, esse olhar para entender é bem complexo, né, mesmo? A gente tem que olhar para a completude das pessoas, né? Por trás dos negócios, por trás dos interesses. Às vezes, um contrato com um fornecedor que rompeu, não foi porque não cumpriu o prazo. Teve alguma discussão, teve um telefonema, teve um sentimento ali por trás. Isso. Exatamente. Isso não aparece para nós muitas vezes nos processos. Então, por isso que quando você fez a pergunta, eu fiquei imaginando, né, que talvez muitos casos que eu esteja julgando ainda hoje, se eu não perceber que existe alguma coisa por trás, eu estou matando processo, eu estou promovendo a matança de processo. Sou um bom juiz, sou um bom desembargador porque tenho uma boa produtividade. Mas será que eu estou fazendo diferença na vida daquelas pessoas? Essa pergunta é profundo, essencial. hein, doutor? É muito profundo isso. E a gente vê, às vezes, né, muitas leads envolvendo empresa, doutor, que às vezes a gente pede uma liminar, pede uma situação e que a gente tem uma resposta, assim, muito seca, no sentido, não é medicamento, não tem pessoa morrendo, não é urgente. Eu já me deparei com algumas circunstâncias dessas. E às vezes as pessoas não têm aquela observância, poxa, eu tô falando de 50 empregos que estão dependendo dessa decisão, de 50 famílias e etc. Então, o olhar processual, ele não é suficiente para uma justiça, né? Isso eu acredito que quem está nos ouvindo enquanto parte, mas também enquanto operador do direito, tem que ter essa sensibilidade. E até porque hoje, quando se fala em inteligência artificial, é muito importante que quem está nos ouvindo, os advogados, e, enfim, todas as pessoas tenham essa percepção de que só existe o juiz por uma razão, para que ele possa analisar com humanidade, tendo um perfil ético qualificado pelo humanismo para poder interpretar, porque senão não precisa de juiz. Veja, o computador ele computa melhor, ele armazena melhor os dados, ele dá respostas imediatas. Objetividade a máquina faz, né? A máquina faz. Então, se for para fazer como você tinha dito, não é caso de eliminar porque o código não é eliminar. Eu ponho a norma do código no meu computador, jogo na inteligência artificial e digo assim, se não for exatamente essa hipótese, não cabe. Acabou. É Lego, aquele brinquedinho. Você encaixa, todas as peças são iguais e eu só tenho uma alternativa. Para isso não precisa de juiz. Então, o juiz só vai ser... quando substituírem todos nós juízes por computadores e ninguém perceber a diferença, é porque não existe mais juiz. Porque o juiz tem que ter... o Juan Carlos Vezula é um amigo que eu tenho, é filósofo, é mediador. Ele sempre diz assim, o mediador é mediador de relações. E eu incorporei isso. Não é mediador de conflitos, né? É mediador de relações entre quem? Entre pessoas. E se ele não perceber que o desafio do ser humano ser humano, não vai dar certo. Nessa lógica não casa. E a Constituição prevê lá, né, como fundamento antropológico comum, como eu digo, a dignidade da pessoa humana. Está lá, é dignidade da pessoa humana. É isso que tem que ser valorizado. O resto, eu jogo no computador e ele vai ser muito melhor. E a gente tem que usar esse computador. Mas não pode estabelecer conexão, descobrir a cor do olho das pessoas, perceber a linguagem corporal, saber que sem essa conexão, sem a escuta ativa, dinâmica, 4.0, 5.0, não existe. Nada existe além dessa conexão, né? A pandemia... Nossa, mostrou muito, né? Mostrou muito, né? Esse afastamento entre as pessoas. O profissional do direito, se ele não estabelecer conexões com as pessoas, ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Sim. E eu falo, né, hoje a nossa contratação, ela não acontece por publicidade, ela acontece por confiança. E como que eu estabeleço a confiança com o meu cliente, que ele sabe que eu vou ir lá representar exatamente o que ele quer,
né? Então, tudo isso é se conectar, é estar ali próximo, é se entender e ser entendido, que é extremamente importante. Doutor, eu tô com pena de ter que encerrar esse episódio. Assim, se eu já te admirava, admiro ainda mais. Foi uma graça divina, não tenho nem palavras para agradecer essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer muito mesmo toda a tua disponibilidade. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse o nome dos teus livros para as pessoas buscarem e beberem mais desta fonte, né? Ah, legal. Esse aqui é um livro que a gente trabalha com ele com conceitos gerais de mediação e arbitragem. E, ao mesmo tempo, eu trago os casos da realidade, alguns casos da realidade, que são aqueles casos. Um deles eu contei aqui, mas tem outros casos da realidade para... Então, foi publicado pela editora Saraiva. Esse aqui, eu acho que encontra na Amazon. Pesquisando, você encontra. Esse aqui também é a mesma coisa. É administração judiciária com justiça. Então, esse aqui serve para advogados, para promotores, para juízes, para quem quer trabalhar administração. E então tem ferramentas da administração, um MBA que há muitos anos eu fiz na Universidade Federal do Paraná, com um convênio com o Banco do Brasil, e aí esse MBA eu fui buscar todas as ferramentas de gestão do mundo e trago, adequando ao sistema judiciário, à nossa realidade. Também tem casos da realidade, tem... Os outros livros eu não vou citar porque eu acho que ninguém vai encontrar, porque já estão esgotados faz algum tempo, mas esses dois aqui... Tem interessante. E logo vai sair, a minha tese está para ser publicada. Opa. E estou aguardando a editora ainda. E na tese que eu falo muito da provenção, falo de um raciocínio diferente do dialético, puramente dialético, que a gente está acostumado, tese, antítese e síntese. Eu falo de um raciocínio exlético, que é mais amplo e que envolve daí uma visão sistêmica e tal, que é um raciocínio que também me parece interessante. O doutor vai ter que voltar a falar desse livro. Já vou deixar convidado aqui que vai ter que vir. Lançou o livro, tem que voltar aqui. Legal, vai ser bacana. A tese ela é bem inovadora, traz bastante coisa diferente. Inovação é uma palavra que não se dissocia do doutor, né? Sempre à frente do seu tempo, sempre trazendo muito conhecimento. Fico muito feliz mesmo. Obrigado. E obrigado pelas palavras, elas afagam a minha alma e deixam o meu coração contente. Que bom. Gente, esse foi mais um brilhante episódio com uma referência aqui, eu não vou nem falar nacional, internacional, mundial de mediação. Foi muito bom ter o doutor aqui. Vocês não esqueçam, né, de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @caroltaborda.adv, de pegar o link desse episódio, compartilhar com todas as pessoas da sua rede, não só empresários, porque a gente está falando sobre pessoas e é sempre bom expandir os nossos conhecimentos. Então, conto com vocês para nos ajudar a divulgar esse episódio tão importante. Um abraço, até o próximo Carol's Talks.